É, nós vamos estar discutindo aqui hoje o assunto que eu considero da maior relevância na prática clínica. Quando nós devemos suspeitar da miocardite frente a um paciente, seja atendido no consultório, seja atendido numa emergência. O ponto fundamental é que a miocardite tem se tornado uma condição clínica mais facilmente reconhecida. E com certeza isso se deve a dois aspectos. Primeiro, nós clínicos passamos a procurar mais essa condição. E segundo, os métodos de imagem e principalmente a ressonância nuclear têm trazido uma grande contribuição no diagnóstico da miocardite. Nos últimos 5 anos, nós passamos a reconhecer melhor quais são os fenótipos, ou seja, qual é o espectro clínico dos pacientes portadores de miocardite. O primeiro ponto importante é que devemos ter um alto grau de suspeita de miocardite frente a um indivíduo, particularmente do sexo masculino, que apresente um quadro de uma dor no peito, simulando infarto agudo, e tenha suas coronárias normais. Esse tipo de paciente é comum nós encontrarmos na sala de emergência. E durante algum tempo, ele ficou rotulado como um infarto com coronárias normais e hoje, avaliando espécimes de biópsia e principalmente a utilização da ressonância cardíaca, nós temos melhor caracterizado esses pacientes como portadores de miocardite simulando um infarto agudo do miocárdio. A ressonância cardíaca, ela, diferente do infarto, que demonstra um acometimento envolvendo as regiões subendocárdicas ou de toda a parede do miocárdio, na miocardite nós temos utilizando técnicas para avaliação de edema e o chamado late enhancement, um acometimento muitas das vezes da porção média ventricular e da parede ventricular. Isso podendo acometer várias paredes, não seguindo um território de uma artéria. Uma segunda forma de apresentação de miocardite é o paciente que, no contexto de uma doença infecciosa, viral, bacteriana, fúngica, uma rickettsia, uma doença causada por um parasita, apresente anormalidades do sistema cardiovascular, ou seja, arritmia, insuficiência cardíaca. Portanto, esse paciente deve ser avaliado com ecocardiograma, com ressonância cardíaca, para ver se existe evidência de miocardite. Um terceiro grupo de pacientes, muitas das vezes indivíduos jovens, crianças e adolescentes, é que apresente uma doença exantemática. A parvovirose é hoje uma condição que acomete o miocárdio com muita frequência e que tenha anormalidades cardíacas. Um outro grupo de pacientes são portadores de pericardite aguda e que tenha algum grau de disfunção cardíaca. E, por último, um paciente recuperado de morte súbita cardíaca. Miocardite é uma das condições, junto com doença coronariana, com algumas doenças chamadas canalopatias, que levam à morte súbita em jovens. Uma forma que muitas das vezes se apresenta ao clínico de consultório é um indivíduo que tenha uma insuficiência cardíaca crônica e que tem uma investigação negativa para a doença coronariana e entra naquele rótulo da miocardiopatia dilatada sem uma causa específica. A miocardite pode estar presente nesse grupo de pacientes, dependendo da forma com que nós utilizamos a investigação. Em algumas casuísticas isso pode chegar a 30% a 40%. Portanto, hoje o que é importante é, primeiro, o clínico deve buscar a evidenciação
pela ressonância nuclear, a ressonância cardíaca, da presença de edema e dessas alterações que são hoje reconhecidas como anormalidades presentes na miocardite. E nos casos que apresentam disfunção cardíaca, nós devemos pensar na utilização da biópsia endomiocárdica e na pesquisa de vírus e também de técnicas imunohistoquímicas demonstrando a presença de inflamação. Portanto, eu diria para vocês, hoje, em 2009, nós passamos a ter uma maior suspeita da presença de miocardite na nossa prática clínica e passamos a ter um método muito importante, que é a ressonância cardíaca com gadolínio. E, em casos selecionados, a utilização da biópsia endomiocárdica, que confirma o diagnóstico e nos aponta, muitas das vezes, uma causa etiológica. Ainda dentro de um contexto clínico, esse paciente que nos procura e entra numa busca de um diagnóstico de miocardite, nós também devemos buscar manifestações sistêmicas da doença inflamatória, viral, ou seja, a presença de um quadro gripal prévio, uma história de uma diarreia, dores musculares, dores articulares, febre e a presença de leucocitose com linfocitose ou linfopenia e a presença, em alguns casos, nós podemos encontrar aumento das enzimas hepáticas e musculares frente a um quadro de uma virose sistêmica. Também é importante nós, quando olharmos um paciente com suspeita de miocardite, não só estarmos atentos ao problema infeccioso ligado aos vírus cardiotrópicos, como coxsackvírus, ecovírus, influenza vírus, o vírus ligados ao parvovírus e o herpesvírus, que são vírus que têm essa maior predisposição para o coração. A ação de drogas que podem ocasionar fenômenos de hipersensibilidade no coração e ocasionalmente uma miocardite eosinofílica necrotizante também é importante. Medicamentos como diuréticos, medicamentos como dobutamina, hidralazina, drogas que nós utilizamos com efeito antipsicóticos, podem ocasionar agressão sobre o miocárdio de uma forma indireta, levando a fenômenos imunológicos. Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, doença reumatoide, dermatopolimiosite, a presença de doença celíaca, sarcoidose, podem agredir o coração e causar miocardite. Portanto, é importante a visão como um médico internista do cardiologista. Portanto, o que eu queria deixar aqui como mensagem. Frente a um paciente jovem que tenha uma evidência de um quadro sugestivo de infarto agudo com coronárias normais, nós devemos de pensar em afastar a presença de miocardite. Pacientes com quadro infeccioso, com disfunção cardíaca ou arritmias, nós devemos pensar sempre que ele possa ter uma agressão imunoinflamatória do coração. Portadores de doença autoimune e certas doenças, como hoje o portador do HIV. O acometimento cardíaco é prevalente e temos que estar atentos sobre a presença da miocardite. E, por outro lado, a exposição a determinadas drogas levam com que o cardiologista clínico tenha hoje ampliado a suspeita na sua prática e encaminhado muitos desses pacientes para uma avaliação da ressonância cardíaca e, em casos selecionados, a realização da biópsia no miocárdio. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é que a miocardite hoje é uma doença que vem crescendo o seu diagnóstico, talvez não relacionados a novos agentes infecciosos ou novas formas de agressão ao coração,
mas principalmente pela possibilidade de nós termos na prática clínica métodos que nos permitam o diagnóstico e com isso possa confirmar a sua presença nos pacientes. Muito obrigado.